Salve Jesús, salve María Santísima. Dentro de todas as lições trazidas por nosso Senhor, a humildade, a caridade, a renúncia e o amor são as bases que vão criando no espírito uma sustentação de alegria, para que este possa compreender toda a grandiosidade da vida, do amor e da eternidade. Quando Cristo caminha entre nós, Ele vai curando-nos. Quando Cristo ouve um pedido de alguém que em angústia, em dificuldade, em medo, em solidão, lhe chama aos seus ouvidos, Cristo se faz presente para poder ajudar, curar e transformar a todos nós. Para entender a cerimônia, onde se colocam os pés, seja a um alabastro, a um vasilhame, a uma bacia, ou a qualquer outro objeto, para poder ali umedecer-lhes, limpando-lhes ali não só das sujeiras, das impurezas físicas, mas retirando de lá as lembranças, pelos caminhos que já viveu, por aquilo que já sofreu, por aquilo que já guardou, faz a alma se renovar, faz a alma reaprender. Quando Jesus preparava-se para ensinar, Ele antes observava cada um, dos que estavam perto, dos que estavam longe, e sentia-lhes a aflição do seu coração. Percebia que muitos traziam joias valiosas ainda a serem descobertas, mas algumas coisas ainda lhes encobria o valor, a capacidade, a forma espiritual de ser e de se apresentar. Cristo conseguia enxergar no carvão o diamante, enquanto muitos enxergavam no diamante o seu carvão. Cristo enxergava a beleza que muitas vezes estava escondida atrás dos medos, dos preconceitos, da fúria, da ignorância. Cristo conseguia ver o que poucos conseguiam sentir, mas precisava fazer os homens também verem. Precisava fazer cada um se ver, cada um entender, cada um confiar. E a melhor maneira de assim fazer era exemplificar. Cristo então convidá-lo a ir a uma caça, muitas vezes criticado por muitos, Cristo adentra a casa com alegria. Não julga o dono da casa, não critica o dono da casa, e nem tampouco os seus visitantes que poderiam ali chegar. Cristo convida para estar com Ele os outros que estavam do lado de fora, fazendo com que até mesmo o próprio dono da casa compreenda a igualdade e o amor que deveria ser distribuído e ensinado a todos os que estão à sua volta. Antes de lavar os pés,
Cristo retira um manto que lhe cobre, o manto que protegia sua cabeça, o manto que era sagrado, que fazia com que os homens daquela época não andassem sem. Demonstrava pelaquele manto que acima de nós existe um Pai maior, a quem devemos nos submeter à fé, à verdade e o amor. Tirando o manto, num lugar que passava a se tornar sagrado pela unção do seu pensamento, da sua vontade e do seu amor, pediu àqueles que ali estavam água, um elemento natural da vida, mas muito valioso, pois naquela mesma região, para lhe obter, muitos precisavam de andar, de caminhar e de carregar, em grande parte em suas cabeças, por muito tempo, para poder chegar e lhe matar a sede, lhe lavar as roupas, ungir os alimentos ou preparar o seu corpo. Quando banhavam, não banhavam dentro das suas casas, banhavam fora, porque pouca água tinha dentro de casa. Quando muito, lavavam o rosto, lavavam as mãos, e para aqueles que caminhavam por muito tempo, chegando cansado, eram acolhidos ou benquistos, aceitando então a lavar-lhe os pés, para ajudar a tirar o cansaço da viagem e a dificuldade do caminho. Era pedido ao mais humilde da casa, para que esse assim fizesse. Da mesma forma que as vestimentas, os objetos, os alforjes, quem guardava e quem carregava dentro da casa, era o mais simples que ali estava, dentro de uma hierarquia ou uma autoridade material. Cristo, então, tirando dessa veste, envolve em volta do próprio corpo e se assenta ao chão. Não havia cadeiras como há agora, e sentar-se ao chão era um sinal de calmar o espírito, para que nesse momento pudesse se alimentar, conversar com os seus, ou simplesmente aprender e ouvir. A água que ali é colocada, Cristo primeiro molha as próprias mãos, ungindo em si mesmo o líquido santo e sagrado, que estava sendo preparado para poder ajudar aos filhos que seriam logo após ensinado. Vendo Jesus que os seus apóstolos, os seus amigos, os seus discípulos, ainda guardavam entre si ranços, pois não compreendiam as ações do Cristo em sua real profundidade, começou a dizer que deveria lavar-lhe os pés, um por um, a chamar Pedro, um bom homem, um servo fiel, mas que guardava ainda algumas desavenças com os outros que ali estavam, principalmente por estar ainda incutido em seu coração algumas formas de agir, de pensar, que fazia criar divisão, separação e mágoas entre eles. Cristo o convida então para ser o primeiro, sabendo que este, ao ungir os seus pés, retiraria do passado as lembranças que estavam guardadas em vidas anteriores,
de quando havia em suas mãos a espada, de quando havia em suas mãos a arma, a guerra, o poder, e precisava desarmar aquele homem que de nome de Pedro ou de pedra se construiria novamente um caminho para que muitos se sentissem seguros e protegidos. Pedro não entendia. Lavar os pés, humilhar-se diante de todos, demonstrar fraqueza diante daqueles que ele queria demonstrar sabedoria, fazia com que Pedro questionasse ao próprio Cristo, dizendo esse que não se sentia digno, que não se comportaria de tal forma, porque assim estaria humilhando o próprio Cristo. Pedro, alertado por Jesus, que o caminho dos céus é grandioso, e que para caminhar em seu caminho, deveria deixar para trás tudo o que carregava de mal, as lembranças em seu coração, as lembranças em seu pensamento, as lembranças em seus caminhos. Ao lavar os pés, tiraria de Pedro todas essas energias, fazendo com que o espírito se renovasse, começasse novamente a amar e a perdoar. É um dos gestos onde todos os discípulos foram ali preparados e perdoados em suas reencarnações dos erros que cometiam por ignorância, e num voto de humildade, cada um se renovando para que pudesse assumir a responsabilidade do caminho que viria e que todos deveriam enfrentar. Pedro pede que lhe lave todo o corpo, pois entende ainda que existe dentro dele muito mal. Lembra rapidamente, em alguns instantes, algumas imagens que são projetadas em sua memória das ações que haveria de ter realizado. Lembra do mal que causou, das mentiras que proferiu. Lembra até dos pensamentos que, mesmo sem dizer, acabou por causar-lhe a memória, fazendo com que se envergonhasse de si mesmo. Cristo, olhando para ele, com muita humildade, disse a ele que apenas os pés lhe seria necessário. E este, então, assim o fez. Quando as primeiras gotas de água eram despejadas em seus pés, a sua memória, então, se transformava. Raios de luz começavam a envolver o seu corpo. Uma energia muito grande, como um êxtase espiritual, percorria-lhe o coração e o ser. E o espírito vibrava em harmonia, em alegria, renovando-lhe todo o seu caráter e a sua promessa, diante de algo que deveria fazer para na terra cumprir sua missão. Assim fez Jesus com todos aqueles que ali estavam, com os homens, com as mulheres, com as crianças, o que chocou a muitos dos que estavam lá, porque em algumas cerimônias, nem as mulheres nem as crianças tinham direito de receber. Jesus mostrou que todos eram iguais, todos eram merecedores,
e todos mereciam se renovar para um bem maior. Alguns, ainda não compreendendo as ações do Cristo, negavam-se a deixar os seus pés limpos, blasfemavam e saíam. Alguns se escondiam atrás da casa, esperando aquele ato passar, sem perceber o quanto lhes atrasaria a vida, a ignorância que ainda alimentava pelos erros que não conseguia vencer. Após Jesus terminar e cuidar de todos, agradeceu aos céus, lavou as mãos, ungiu novamente a si mesmo, e de alma alegre e feliz, viu-se ali diante da multidão milhares de anos de dor, de sofrimento, de erros, ir embora com aquelas águas, com aquele gesto, com aquela cerimônia. Talvez para alguns, lavar os pés possa ser apenas o banhar dos próprios pés. Talvez para alguns são apenas ervas ou apenas água. Talvez para alguns o tempo lhe seja curto e não queira se fazer, porque não acha ainda dentro do seu coração o sentimento para compreender. Mas Cristo foi ensinando todos os seus, porque sabia que o gesto aprendido seria perpetuado de geração em geração por milênios. Algumas almas ainda aguardam muito tempo àqueles que querem ajudar. Alguns aguardam pelo véu do esquecimento, para que possam novamente lavar-lhe os pés, àqueles que no passado lhe negaram o pequeno gesto. Cristo espera pacientemente e oferta a cada um de nós a oportunidade de podermos retornar ao começo do nosso caminho. Quando lava os teus pés, tu recomeça a tua vida, tu deixa o teu passado e teus erros para trás, tu perdoa aqueles que erraram contigo, aqueles que foram mal contigo, aqueles que não compreenderam o teu caminho, e tu começa a reescrever a tua história. As águas voltam para a terra, o Espírito também voltará para a terra, mas o Espírito renovado e limpo, renascido, continuará agora um caminho, curando as suas feridas, aproximando-se dos seus irmãos e juntando-se à grande família espiritual a qual ele faz parte. Quando convidarem a vós para ungirem os vossos pés, mentalize a energia do Cristo. Mentalize o próprio Cristo banhando os vossos pés. E quando forem lavar os pés dos seus irmãos, apenas interiormente, mentalize o perdão. Mentalize retirando de lá todo o mal, toda mágoa, toda tristeza, toda dolor, para que a alma possa se renovar, somente em alegria, somente em paz. É assim que se faz, é assim que se trabalha. Aqueles que assim fizerem suas casas,
vão retirar muitas coisas que ainda dificultam de se aproximar. Muita energia que ainda causa rompimento dos relacionamentos. Muita energia de discórdia, muito afastamento, muito distanciamento familiar. Depois que assim fizer, pega uma garrafa ou um jarro de água fluida e vai espargindo por toda a sua casa. Deixa as rosas brancas dentro de casa. Deixa as velas acesas dentro de casa. E para cada um da sua casa, acenda uma vela mentalizando a família. Os ciganos, os baianos, os índios, os médicos, os pretos velhos, vão passar em toda a casa, ajudando a todos a se ajudar. Não há coisa mais importante dentro da sua casa do que sua própria família. Não há nada mais valoroso que tu deves zelar e cuidar do que tua própria família. Não há bem mais rico que tu possa ter do que tua própria família. Cuida dela. Nós ajudaremos, nós estaremos lá. E na hora que assim fizer, os próprios entes queridos que já estão do nosso lado também estarão agraciados, agradecidos e felizes, porque o gesto continua. Não importa quantas vidas ou quantas gerações tenham que passar. Deus bendiga a todos nós outros. E graças a